宾廷和李子嘉的差距没有那么大，但是像他第2场、第3场和第4场，应该都是有优势的。Boa tarde, galerinha do primeiro ano. Espero que vocês estejam bem. Espero que a nossa semana, né, que está se iniciando hoje, seja uma semana muito abençoada. A gente ainda não tem a data, né, de volta, de retorno às aulas, então a gente continua com as nossas videoaulas aqui pelo, pelas redes sociais. Lembrando que semana passada nós fizemos o nosso teste, foi um teste bem tranquilo, a maioria de vocês tirou notas bem legais, tá? Em breve a gente estará postando essas notas para vocês. Apenas 2 alunos, se eu não me engano, não fizeram, que foi o Matheus e o Douglas. Então, caso vocês estejam assistindo, eu vou deixar o link disponível para que vocês possam estar fazendo hoje, tá beleza? Continuando falando sobre assuntos referentes a nossas aulas de educação física, hoje nós iremos falar sobre o esporte badminton. Tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu falar sobre o badminton ou até praticou na escola, nem que seja de forma lúdica, não exatamente da maneira como ocorre no esporte mesmo, mas de forma lúdica, de forma divertida dentro da nossa escola. O badminton, gente, ele até chega a ser um esporte curioso aqui para nós brasileiros, porque a gente não vê o badminton sendo muito praticado em escolas, a gente não vê quadras para a prática de badminton, escolinhas de badminton, igual tem de futebol, de vôlei, de basquete. E mesmo assim, o badminton é considerado o segundo esporte mais praticado do mundo. Tá? Quer dizer, o segundo esporte mais praticado do mundo. Se a gente for comparar o badminton, por exemplo, com o esporte futsal, o badminton, ele hoje é um esporte olímpico. Desde 1992, o badminton faz parte das Olimpíadas. E o futsal, até hoje, não é um esporte olímpico. Porque para que um esporte se torne um esporte olímpico, ele precisa estar presente em todos os cantos do mundo. Tá? Então, isso ainda não ocorre com o futsal e já ocorre com o badminton. O badminton também tem uma outra curiosidade, que o objeto que é rebatido, né, pela raquete no badminton, ele chega até 350 km por hora. É a maior velocidade que um objeto é rebatido nesse esporte, em esporte com raquete. Então é 350 km por hora. Gente, é mais de 3 vezes a velocidade máxima que normalmente a gente coloca em um carro, quando vocês estão como passageiro, com o pai de vocês, com a mãe, com o tio. Então, realmente é uma velocidade muito grande. E lembrando que o badminton ele tem algumas semelhanças com o tênis, por exemplo, só que ao invés da bolinha, né, é utilizado uma peteca. É uma peteca bem leve, bastante leve, e ela é constituída por 16 penas de ganso. É isso mesmo. Esse objeto aqui, ó, ele é construído com 16 penas de ganso. E por ser um material bem leve, permite que, dependendo da potência que o atleta empenhe, né, na jogada, ele consiga alcançar uma velocidade de até 350 km por hora. Muito rápido, galera. Esse esporte, ele teve origem na Índia, tá? Ele teve origem lá na Índia, ele se chamava Poona, ele não tinha um nome de badminton, ele inicialmente se chamava Poona, e ele foi levado por oficiais ingleses até a Inglaterra. A primeira cidade em que esse esporte chegou foi a cidade chamada Badminton. Então, a partir daí, houve algumas alterações na dinâmica de jogo, nas regras, e ele passou a ser chamado Badminton em homenagem à cidade a qual ele foi iniciado lá na Inglaterra, tá certo, gente? O badminton ele tem muitas semelhanças com o tênis e algumas peculiaridades relacionadas também ao voleibol, tá certo? Por exemplo, para se vencer um jogo de badminton,
o atleta ele precisa vencer 2 games. São um total de 3 e ele precisa vencer 2. É como se fosse os sets no voleibol. Só que no voleibol são 5 sets, precisam vencer 3. Aqui são games. São 3 games, precisam vencer 2. Cada game, a equipe precisa fazer 21 pontos e que tenha diferença mínima de 2 pontos, assim como no voleibol. Então, por exemplo, 21-19, ele pode vencer o game. 21-15 também pode vencer. Caso a diferença seja apenas de 1 ponto, o jogo segue até que se tenha diferença de 2 pontos. Isso também ocorre no voleibol. Só que no badminton, isso ocorre até o ponto 30. Caso a partida continue e ela esteja empatada em 29-29, quem fizer o ponto 30 já vence a partida, mesmo tendo apenas 1 ponto de diferença, no caso 30-29. Esse jogo ele pode ser jogado individualmente, um atleta contra outro atleta, ou em duplas também, né? 2 contra 2. E mesmo quando o esporte é em dupla, pode se dar apenas uma rebatida na bola por vez por cada equipe. Eu não posso, eu tô com meu companheiro de equipe, a peteca veio para mim, eu rebater para ele e ele devolver para o lado adversário. Não, é um toque para passar a bola para o outro lado, mesmo estando jogando em duplas. E os saques, eles sempre ocorrem, assim como no tênis de mesa, sempre na diagonal, tá? Se eu estou do lado direito para fazer o saque, o atleta do outro lado ele tem que se posicionar do lado direito. E todo ponto ocorre a mudança, lado direito, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo. É proibido encostar a peteca na rede, encostar o nosso corpo na rede, a nossa roupa na rede, a raquete na rede. Tudo isso é proibido nesse esporte. Acontece ponto para a equipe adversária. A peteca também não pode bater no nosso corpo, na nossa roupa, que também será marcado ponto para a equipe adversária, né? Eu coloquei para vocês no início algumas jogadas, né, do badminton para quem não tem a noção ainda de como funciona. E o badminton, como eu falei lá no início, ele é considerado o segundo esporte mais praticado do mundo. A partir de 1992, ele foi incluído nos Jogos Olímpicos de Barcelona e até hoje ele faz parte dos Jogos Olímpicos. Inclusive as últimas Olimpíadas, que foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 2016, o badminton também fez parte dos Jogos Olímpicos. O Brasil ele não tem tradição, ou pouca tradição, ou nenhuma, né, no badminton. A gente não acompanha equipes, campeonatos relacionados ao badminton. A gente tem um crescimento, sim. As nossas escolas brasileiras vêm incluindo o badminton nos seus conteúdos, na sua grade curricular, para que a gente possa estar conhecendo um pouco mais deste esporte. O país que tem o maior número de medalha olímpica é a China, né? Um país do Oriente que acaba se saindo melhor nessas competições. Então é um esporte muito bacana que a gente espera que quando as aulas voltarem a gente tenha a possibilidade de estar participando. Tá beleza, galera? Então, daqui a pouquinho nós iremos para a nossa live às 2h20, iremos falar um pouquinho sobre o badminton, podemos falar alguma coisa sobre o nosso teste passado também, e vamos falar referente ao nosso trabalho. Esse trimestre é um pouquinho mais curto e provavelmente nas próximas semanas ou durante essa semana eu já vou estar avisando vocês pela rede social a data do nosso teste, né? Já que a gente tem apenas um encontro por semana, às vezes fica um pouco mais corrido. Mas fiquem tranquilos que vai ser tudo bem light, tá beleza? Então aguardo vocês daqui a pouquinho na nossa live às 2h20. Um beijo, galera!